Muita gente passa pela política, mas muita gente também permite que a política passe por sua própria história. Porque antes dos discursos, existem as salas de aula. Antes dos plenários, existem as comunidades. Antes das leis, existem as pessoas que inspiram cada uma delas. Nossa série especial sobre as eleições de 2026 continua apresentando homens e mulheres que pretendem renovar seus mandatos ou iniciar novos capítulos na vida pública. Mas o que antecede as urnas são as trajetórias, histórias construídas pelo trabalho, pela luta coletiva, pelas causas abraçadas e pelos sonhos que resistem ao tempo. Nossa convidada de hoje nasceu em Montes Claros, no norte de Minas, bióloga, professora da rede pública e mestre em desenvolvimento social. Fez a educação da agricultura familiar, dos direitos humanos e da defesa das populações mais vulneráveis às bases de sua caminhada. Coordenou programas que ajudaram a levar água a milhares de famílias do semiárido. Atuou em importantes organizações da sociedade civil. Tornou-se a primeira mulher negra eleita deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Presidiu a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Tornou-se a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência da Casa. E atualmente também preside o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Uma trajetória construída entre raízes, resistência e esperança. Não sai daí, já já nós voltamos com um começo de conversa que já está no ar, apresentando a nossa convidada especial de hoje. Já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, um programa que você acompanha pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Quando pensamos em política, é comum imaginarmos campanhas, votações e debates. Mas toda atuação pública começa muito antes da vida institucional. Começa nas experiências que moldam o olhar, nos encontros que despertam a consciência e nas causas que passam a dar sentido à caminhada. Enquanto algumas pessoas chegam à política pelos partidos, outras chegam pelos movimentos sociais, pela educação, pelo trabalho comunitário ou pela defesa daqueles que historicamente tiveram menos voz. Nossa convidada percorreu exatamente esse caminho. Recebemos hoje, na série especial Eleições 2026, a deputada estadual e pré-candidata à reeleição pelo PT, Leninha. Seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Muito obrigada, eu agradeço demais você que está nos acompanhando aqui, agradeço ao professor Eugênio e eu espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer te receber aqui. Conta para nós, independente do mandato, da política, quem é a Leninha? Bom, eu sou uma mulher negra das periferias e quebradas, vamos dizer assim, né? Nasci numa família de trabalhadores e trabalhadoras, na região do norte de Minas, uma região muito marcada pelas desigualdades sociais, mas, acima de tudo, uma região do povo valente, guerreiro, aguerrido. E desde muito cedo eu aprendi que a luta é coletiva. Desde muito cedo eu aprendi que a gente só vai mudar o mundo quando a gente se juntar, quando a gente se unir em torno de uma pauta, de um tema, de uma luta. Né, percorri os caminhos das pastorais sociais, da igreja, do movimento sindical. Enquanto professora, fui do Sindiúte, fui presidenta da CUT, no norte de Minas. Então, desde muito cedo, eu uso aquela palavra, primeirar. Eu fui a primeira presidente da CUT, fui a primeira presidenta do PT da minha região, né? Então, lá na Assembleia, a primeira vice-presidenta, e fui presidenta também 4 períodos nessa legislatura, né? O presidente se licenciou para assumir cargo de governador e eu assumi a presidência da Assembleia. Então, eu sou daquele tipo de gente que abre as portas, quero abrir as portas para que outras cheguem. Outras como eu, né, de uma infância sofrida, mas que tem como princípio a educação, como base da formação, daquilo que eu sou, daquilo que eu transformei, da mulher que eu me tornei. Então, a educação ela é fundamental para a gente, num mundo tão desigual, a gente não ser mais ainda aniquilada, silenciada, interrompida, né, pela nossa condição social. Né, nós somos seres humanos e acho, a gente tem muitas oportunidades, mas também a gente tem muita dificuldade, né, numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, com nós mulheres, com o povo negro, né, então a gente percorre um caminho para tentar romper essa trincheira que há entre nós mulheres negras, nós mulheres, numa sociedade ainda muito machista e misógina. Muito bem. Você é de Montes Claros.
Montes Claros, e aí a gente no intervalo aqui, antes de a gente começar, estava falando da sua ligação com movimentos de igreja, inclusive, né? Lá em Montes Claros. Conhece lá as Irmãs do Sagrado Coração de Maria, de Claro, Berlar? conheço demais. Tem, Elas têm um colégio, tem um colégio, que Imaculada agora. Conceição, Isso, tem lá a Irmã Leda, tem a conhece? irmã Irmã Leda. Leda é minha tia. Oh, que Aí, gracinha! bacana. Tem a Irmã Rosita, mais Rosita, de 90 anos, tá? mais de 90 Elas têm um anos. projeto lá no Castelo Branco. Isso, Um eu projeto conheço o maravilhoso, aquele projeto, projeto. isso. A comunidade pertencia à minha paróquia. Com a É. mudança que teve na diocese, ela agora pertence à outra. Mas eu tive a oportunidade de fazer missão pastoral nessa comunidade, que as irmãs atuam brilhantemente. Isso. Conheço o projeto, a gente tem procurado apoiar as ações delas lá Bacana. também, entendeu? Isso, então, eu já ia falar isso para você. Vamos apoiar aquele projeto. É, a gente É um apoia. projeto Sim. maravilhoso, né? Isso. Em relação a dedicar às famílias, às crianças daquela comunidade, um negócio bem bacana. Bem bacana. É um lugar da periferia da cidade de Montes É, Claros. isso mesmo. O pessoal até denominava o local de coberta suja, porque isso eram mesmo. muitas casinhas feitas com lona, com coberta. É. Hoje mudou bem a realidade. A gente acompanha esse trabalho. Eu já visitei a casa das irmãs, tenho umas amizades também com a irmã Hilda, a irmã Bacana. Zezé que faleceu. Bacana. Então eu tenho minha relação também na paróquia, na diocese, e elas, como pertencem à minha paróquia, a gente fez muita ação social junto com o projeto. Bacana. Conta para nós aí. Fala um pouco dessa caminhada, essa dificuldade, né? Primeiro, a mulher já tem mesmo empecilho demais para estar na política, para atuar na política, e uma lei de misoginia que nem passa, está lá no Congresso, lá parada, dificultando ainda mais resgatar esse respeito, ou fortalecer esse respeito à dignidade da mulher. E você está nessa luta, e como é que foi essa caminhada? Com certeza muito empecilho, por ser mulher, por ser negra. Isso, e também por não ser de família tradicional. Também. A política sempre foi marcada pela presença de homens brancos, endinheirados, né? Que possuem, inclusive, tem muito disso, o pai que elege o filho, o avô muito. que elege o Aqui neto. na região está cheio disso. Então, essa é a prática da velha política que eu digo. Não estou falando da questão etária, estou dizendo de uma prática política que tem que ser rompida, vencida. Então, como você não é de família tradicional, você não é de família endinheirada, você tem muita dificuldade de percorrer esse caminho e sair vitorioso. E eu acho que é isso que a minha presença no parlamento e de outras mulheres como eu mostra que é possível, sim. Eu sempre digo, professor Eugênio, que nós podemos mudar as leis não mudam os homens, infelizmente. Né? Essa discussão do combate à violência contra nós mulheres, a gente tem leis importantes. A Lei Maria da Penha, muito mais do que ter medida protetiva, do que ter essa coisa do afastamento, da distância que tem que manter, a Lei Maria da Penha ela avança para uma questão de oportunidades. Nós só vamos sair da subalternidade e da violência, inclusive muitas mulheres vivem no mesmo ambiente do violentador, porque ela não tem condição financeira, ela não quer sair de casa para colocar os filhos na rua. Então, em nome do amor pelos filhos, do cuidado, ela permanece numa situação de violência com o violentador. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela avança para que a gente tenha mecanismos nos municípios. E Caratinga é uma cidade importante, a gente precisava ter política pública clara. Aí eu mando um abraço para minha amiga Giliane e Luciano. Liane, Isso. Quintino, Isso. nossa querida. Eu mando um abraço para ela, porque a gente precisa de uma cidade que proteja, que seja segura para as mulheres, mas que principalmente a gente crie oportunidade de trabalho e renda para que ela saia dessa condição. Na política não é diferente. Nós aprovamos na Assembleia recentemente um projeto sobre violência política de gênero. É quando aquele que fala mais alto com a gente, que grita, que quer nos calar, precisa ser punido. Eles não são tão violentos e valentes com os homens, mas com a gente eles são. Aí querem gritar, querem falar mais alto, querem nos calar, nos silenciar no grito. E a gente tem aprovado nessa lei que a gente, como eu falo, a gente muda a lei, mas não muda os homens, né? Mas a gente quer criar mecanismos de repreender qualquer prática de violência contra nós. A lei ela ajuda, mas realmente não resolve, tanto é que o índice de feminicídio vem se aumentando, é uma coisa terrível isso. Acho que passa pela educação, né? Se é educadora, a gente tem que começar lá na base, né? Temos que criar nossos netos, nossos filhos, ensinando para eles. Claro, a gente tem um projeto de lei, chama Maria da Penha vai à escola. Se tivesse a vontade política do governador, esse projeto já estava em vigor, porque a gente acredita que é lá, na educação infantil,
que os meninos vão aprender não só essa questão em relação com as mulheres, mas combater a homofobia, o racismo, é ali. As crianças não nascem violentas, nem racistas, Não, nem homofóbicas. Então, não. tem uma questão da criação, da educação familiar e da própria educação. Eles passam a maior parte do tempo na escola. Então, lá poderia, de fato, é o que você falou, professor Eugênio, lá poderia, de fato, a gente aproveitar essa lei, inserir lá no currículo escolar um tema que é de direito humano. As pessoas têm direito a ser o que elas querem ser, que elas orientarem para ser, enfim, quem somos nós para dizer o que o outro tem que ser? Cada um sabe de si, né? A sua, a sua, a sua atuação política, ela nasce, pelo que a gente já pôde conversar, a partir da premissa de que pela política era possível fazer mais, era possível mudar mais o quadro social. Mas e essa relação sua com o social, como é que surge isso? O seu trabalho social? Então, você começou o programa afirmando que tem uma coisa que é a vida institucional na política. Para você fazer política, você não tem que estar em partidos. Aliás, como diz o Papa Francisco, a política não pode ser reduzida em siglas partidárias. Né? São duas letrinhas que dividem o mundo, dividem as pessoas, É. polariza. O partido é importante, não tem essa menor dúvida. No Brasil, o sistema eleitoral, ele obriga você a se ingressar numa sigla partidária para organizar as eleições, as campanhas, enfim. Mas a gente nasce um ser político. Então, desde muito cedo, a gente aprende que tem diferença. Você vai na escola, por exemplo, a menina negra que eu fui, eu nunca sentava na primeira carteira, apesar de ter inteligência. Eu era do meio para o fundo da sala. Eu nunca fui convidada a declamar poesias, a participar daquelas coisas que tinha, né? Miss Caipira, Miss da Pipoca, não sei o que, Rainha da Pipoca, essas coisas todas. Eu nunca fiz parte disso, porque a beleza que era considerada não era a beleza não negra, né? Então eu sempre assumi minha identidade, essa questão que a gente desde a infância aprendeu que o mundo é desigual, mas mais do que a questão racial e de gênero, o fato de ser mulher, tem essa questão social. Essa questão social pesa muito. Então desde muito cedo eu vi que o mundo era muito desigual e que de fato a gente precisava lutar para reduzir essas desigualdades. E aí eu aprendi desde muito cedo que eu não podia fazer essa luta sozinha, como eu disse, a gente tinha que se juntar. Então, fui em grupo de jovens, Pastoral da Juventude, Associação de Moradores. Eu percorri toda uma trajetória e um caminho de luta coletiva para tentar mudar o mundo. E eu continuo com a luta coletiva para também ir tentando fazer mudanças no mundo, né? Mas a desigualdade no Brasil, ela é gritante. A extrema pobreza, ela é fruto, inclusive, de opções políticas pelo país, né? Você tem um país que não tributa os mais ricos. Como é que eu cobro, por exemplo, IPVA de uma moto? Às vezes o sujeito está com uma motinha lá na roça e quer vir no mercado trazer alguma coisa para vender, ele não pagou o imposto, a polícia vai lá e prende a moto dele porque ele não pagou IPVA. Como é que quem tem um helicóptero, uma aeronave, um jet ski não paga imposto no Brasil? Isso é injusto. E é isso que a gente quer dizer para a sociedade. Quando a gente quer tributar lá no imposto de renda os mais ricos, nós queremos que eles repartam pouco do que eles têm acumulado para o povo mais pobre. As pessoas acabam questionando o Bolsa Família, porque agora ninguém quer trabalhar. Não, ninguém quer ser mais escravizado. Sabe por quê, professor Eugênio? Quem tem Bolsa Família gasta o dinheiro na cidade. O pobre não põe dinheiro na poupança, o pobre não investe na bolsa de valores. O que o pobre faz quando recebe Bolsa Família? Vai no açougue, vai na farmácia, vai no supermercado. Então, é um dinheiro, uma transferência de renda que circula no município. Se a gente pegar em Caratinga o volume que entra do governo federal com aposentadorias, com Bolsas Famílias, Não, programa de transferência, é um ajuda, valor alto. ajuda a movimentar o mercado. Vamos ter que fazer um rápido intervalo, a conversa tá boa, eu quero voltar nesse tema. Você não sai daí, já já nós voltamos com esse papo sensacional com a pré-candidata à reeleição e estamos conversando com a deputada estadual do PT, Leninha. É já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui hoje a pré-candidata à reeleição. Estamos conversando com a deputada estadual do PT, Leninha. Vamos voltar nesse assunto do Bolsa Família, porque assim, é uma coisa assim que me incomoda muito toda vez que o pessoal fala, tá precisando de um funcionário, não consigo, porque todo mundo vive na Bolsa Família, como se Bolsa Família, a pessoa, ela entendesse que R$ 600 está bom, que ela não vai trabalhar, e não é assim, a gente sabe que não é desse jeito. Então assim, não, ninguém quer trabalhar porque ganha Bolsa Família, como se Bolsa Família fosse R$ 3.000, R$ 4.000. Não é 600 e poucos reais, né? Conta mais para nós sobre isso, porque assim,
o Brasil tirou milhões de pessoas da fome, tirou através desse importante instrumento que é o Bolsa Família, né? Não dá para ficar sem ele, né? Claro, é transferência de renda. É o governo federal transferir, coisa que nunca houve antes, transferir para as pessoas mais pobres esse valor tão pequeno, para ela poder pelo menos ter comida na mesa. E tem condições, ela tem que, as condições colocadas para a família é que manter os filhos nas escolas. Então, não é uma transferência isolada, é uma estratégia com a família. E é claro que a gente sabe que como passa pelos municípios, porque o cadastro do Bolsa Família passa pelos municípios. Um país do tamanho continental que é o Brasil. O governo federal não tem condições de fazer o controle social tão, assim, vamos dizer, incisivo sobre isso. São os prefeitos, os gestores que têm que fazer sobre isso. Se tem alguma irregularidade em quem recebe esse programa, em quem está na lista, não é do governo federal a responsabilidade, é do gestor municipal. Então tem essa coisa do desvio, né, da corrupção, vamos dizer assim, favorecer quem não se encaixa nos critérios, né? Por isso que a gente tem os centros de referência de assistência social para fazer isso. Tem história de vereador que estava Isso. recebendo Bolsa Família, isso é um absurdo. Então, É verdade, é isso. Agora, o que a gente tem nesse contexto? Pela primeira vez, vamos dizer assim, o governo federal transfere uma parte do recurso do orçamento, o governo passa do orçamento para os prefeitos, mas também está passando para a população mais pobre. E o que nós estamos dizendo é que antigamente as pessoas, você já deve ter ouvido muito essa história, as pessoas trabalhavam por comida. Eles não tinham salário. Ele trabalhava e aí o patrão dava a alimentação para ele, que o patrão queria, não era que ele escolhia, dava moradia. Então, assim, nós mudamos as relações no mundo do trabalho a partir da transferência de renda. Como é que a pessoa vai trabalhar numa condição dessa, né, análoga à escravidão? Não tem jeito. Não tem jeito. Então, o mundo mudou. Quando a pessoa, de fato, valoriza um funcionário, dá todas as garantias que está prevista em lei, é claro que a pessoa quer um complemento na renda do Bolsa Família. E a gente vem tentando desmontar aquela velha história. Quem está no Bolsa Família não pode ter um outro trabalho. Pode sim, ela pode ter um outro trabalho. Então tem muita coisa que foram construída e eu acho que é um incômodo daqueles que sempre concentraram a renda no Brasil, da gente estar fazendo essa transferência de renda, entendeu? Para o povo mais pobre. Isso é igual a escala 6x1. E aí, assim, eu assisti, né, deputada falando na tribuna, por exemplo, que é um absurdo, vai fazer essa escala 5x2 e no sábado, quem vai me atender na loja? Quem vai me atender? Olha, a pessoa não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa. Ainda mais mulher, né? É impressionante. É a mesma relação com o empregado doméstico, a mesma coisa. Falar, tá cada dia mais difícil conseguir um emprego. Com certeza, o Brasil está gerando muito emprego e a mão de obra vai ficando mais escassa. Começa a tratar melhor, a remunerar melhor, entendeu? Você vai ter funcionário com mais facilidade, com certeza. A lógica do negócio é essa, né? Verdade. A gente acostumou lá naquele tempo, você não acha assim? Era tudo fácil demais, todo mundo precisa de emprego, qualquer coisa tá bom para mim. Me dá um prato de comida que eu estou trabalhando para você, né? É verdade. Eu, como eu sou do movimento negro, eu sempre tenho discutido o que foi o 14 de maio no Brasil. As pessoas trabalharam a vida inteira, 40, 30 anos. No dia 14 de maio, elas foram colocadas na rua, sem indenização, sem terra para plantar, sem moradia e uma omissão completa do Estado. Então, nós temos um processo de reparação para fazer no Brasil que tem a ver com os nossos antepassados, com o que nos antecederam. Então, o Brasil precisa fazer reparação porque as condições sempre foram muito desiguais. Sair de uma condição de trabalho, né, escravo, para ser colocado na rua sem nenhum tipo de indenização, sem nenhum recomeço, é muita perversidade para um país como o nosso. Então, a gente luta por reparação, a gente luta pelo fim da escala 6x1, entendendo que o atendente da farmácia, que o do supermercado, para nós mulheres, por exemplo, um dia que não é folga, é o dia que a gente fica em casa para lavar roupa, para arrumar guarda-roupa, para fazer faxina na casa. Então não tem folga para as mulheres principalmente. Então a nossa luta também tem um recorte de gênero e me admira muito as deputadas federais que se colocam contra um projeto desse. Na condição de mulheres que somos, a gente precisa, além de cuidar da casa, dos filhos, no dia que a gente está em casa, a gente precisa descansar, ter lazer, ir no cinema, ir no parque, fazer algo que ajude a gente também a ter uma saúde melhor. E até porque o nome já está falando, é escala. Então, assim, no sábado vai ter gente trabalhando, vai ter gente descansando. Na segunda-feira vai ter gente descansando, porque trabalhou no domingo. Se você vai garantir 2 dias de folga, é disso que nós estamos falando, né?
Inclusive a gente sabe que está lá no Não para ir estou falando que vai parar o país sábado e domingo. Claro, Que vai legal. fazer uma escala, é isso que você dizer, claro. um É um rodízio, rodízio. né? Vai ter funcionários que vai mudar um pouco a escala dele, mas ele vai ter 2 dias de pato de folga, e para nós mulheres, provavelmente um dia, né? Porque um dia a gente trabalha em casa. Mas é muito interessante porque está no Senado, a gente imaginou que ia ser votado ainda antes do período Não. eleitoral, mas ainda há muita resistência. Tem resistência e está virando pauta para poder discutir outros benefícios mais particulares. A gente sabe como é que funciona isso. Você tem um trabalho bacana aí sobre a dignidade menstrual. Fala para nós o que é isso. Então, eu fui professora durante 10 anos. Eu lembro que eu era professora nas escolas de periferia da cidade, bem pobres, né? Que eu via meninas não indo à escola porque estavam menstruadas. Eu via meninas ficarem constrangidas na aula, porque ela tinha que amarrar uma blusa, porque na escola não tinha nenhum absorvente. Eu vi relato de meninas que guardavam o caderno do ano anterior para no ano seguinte usar as folhas do caderno para conter, né, a menstruação, o ciclo menstrual. Então, eu vim de uma realidade bastante dolorosa para nós mulheres. Tem a ver com a saúde da mulher. E eu fui autora desse projeto de lei em Minas Gerais. O Brasil já estava discutindo isso. Inclusive, meu projeto de lei aprovado e sancionado pelo governador, ele foi feito antes do projeto nacional. Bacana. E a gente ainda queria avançar um pouco mais. A gente colocou, por exemplo, algumas máquinas e equipamentos nas unidades prisionais. A gente começou com a experiência de 3 presídios femininos, que esse presídio feminino, com esse equipamento, em torno de R$ 100.000 de emenda, elas foram treinadas para produzir os absorventes lá. Então, elas produziam absorvente que iam ser distribuídos pelo Estado e daí ia ganhar, então, diminuição da sua pena. E a gente colocou nas unidades escolares do Estado, na unidades básicas de saúde do Estado. É claro que precisa ter mais investimento com relação a isso, mas a gente queria, de fato, garantir gratuidade, né? Como se tem aquela história da gratuidade de fraldas geriátricas, as meninas fazerem um cadastro, buscarem os absorventes nessas unidades. Na escola, ter um estoque grande de absorvente para distribuir para as meninas, as unidades básicas de saúde. Então, nós estamos falando de um debate sobre a saúde das mulheres. Certeza. E aí, esse trabalho que a gente quer fazer, avançar mais, né, não só para as unidades estaduais, mas quem sabe os municípios também tenham seus projetos de leis municipais para que as escolas municipais, as unidades municipais de saúde tenham também a distribuição gratuita de absorvente. Bacana. Quando a gente vê o seu trabalho, o seu mandato, a sua atuação social, né, e de apoio e de fortalecimento das mulheres, a gente percebe que isso é uma maneira de reverenciar também as mulheres que já passaram, tiveram ou não tiveram isso, mas é um exemplo para as meninas que estão vindo por aí, né? Como é que você vê isso? Quer dizer, essa participação da mulher na política, na sociedade, que exemplo você constrói com isso, com a sua atuação parlamentar? Então, eu sempre digo que nós mulheres não queremos ocupar o lugar dos homens. Nós queremos ocupar o nosso lugar, negado por essa sociedade ainda machista, misógina, que acha que a gente não tem capacidade nem competência para formular política, para falar de orçamento. Então, historicamente, a gente vê o nosso papel nas entidades, sindicatos, associação, é secretária. Fulana é secretária, porque tem uma letra bonita, né, faz a ata. E há pouco tempo a gente viu que nós saímos desse lugar e fomos assumindo presidências de sindicato, né, mas a gente, na política, ainda vê uma ausência significativa de mulheres. Poucas presidentes de câmaras, poucas mulheres ocupando o parlamento na cidade. E a gente quer o nosso lugar, que é negado por essa sociedade, como eu disse, e não queremos ocupar e disputar com os homens. Os homens de bem, os homens que entendem a nossa luta são sempre bem-vindos, mas nós queremos combater os homens que teimam em nos perseguir e também duvidar da nossa competência. Eu sempre digo que a nossa presença incomoda porque nós temos um outro jeito de fazer política, com mais afeto, com mais cuidado, com mais carinho, com mais atenção, mantendo a radicalidade necessária para aquilo que a gente acredita. Eu sempre digo isso, assim, a nossa presença na política, com mais afeto, a gente pode mudar esse ambiente tão árido que é a disputa nos lugares que nós estamos. Então, a gente precisa brigar sempre. Eu brigo muito, eu vou num lugar que vejo só homens compondo a mesa.
É claro que quando eu estou, é o cargo que eu ocupo, pelo papel que eu cumpro hoje, de vice-presidente da Assembleia. E também presidenta do PT de Minas Gerais. Mas eu vejo lugares também que a gente é colocada numa composição de mesa nos últimos lugares, lá na ponta da mesa. Aí eu falo, não, mulher não fica na ponta, mulher fica no centro. Aí, às vezes, eu fico fazendo... Outro dia eu fui na posse do nosso companheiro e amigo, doutor Vicente, no Tribunal de Justiça, aí fiquei olhando a composição lá. Em Minas Gerais, a gente tem, né? A comandante da Polícia Militar, a nova mulher negra, a comandante da Polícia Civil, a delegada geral da Polícia Civil, a comandante do Corpo de Bombeiro e a defensora pública. Então, na escala de poderes, em Minas nós temos 4 mulheres, mas todas as vezes que elas estão na ponta. Na ponta. Aí eu fico reclamando com o cerimonial. Mulher não fica na ponta, centraliza as mulheres, por favor. Eu fico incomodada e eu sou vigilante com isso. Não é só para eu estar, mas quem estiver, esteja bem posicionada, que é isso que a gente tem que brigar. Porque como está acostumado a ter sempre homens, 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 quando a gente chega, a gente às vezes... Parece uma coisa simples que é a posição na mesa, mas na verdade tem um significado muito grande, né? Vamos Com fazer um rápido certeza. intervalo, vamos voltar para o terceiro e último bloco. Eu queria que você voltasse já com essa pergunta para responder para nós. Com a experiência do seu mandato, da atuação, das suas viagens, quais as principais demandas que você percebe da população de Minas Gerais que você pode contribuir na solução num novo mandato e de maneira especial Caratinga e região, ok? Não sai daí, bate-papo sensacional, estamos conversando aqui com a deputada estadual pelo PT, a Leninha. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta, agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial, e você que chegou aí agora pode acompanhar um bate-papo sensacional. Estamos conversando com a pré-candidata à reeleição como deputada estadual pelo PT, Leninha. Vamos lá, Leninha, estou com você. Pode responder para nós aí. Quando você olha as demandas, olha essa nossa região aqui, o que você fala? Isso é uma causa que eu vou brigar por ela. Pô, tem uma causa que tem a ver com, eu falo, com a questão da saúde da população. Eu falo sempre assim, professor Eugênio, que Deus nos fez para morrer velhos. A gente pode morrer de acidente, mas tem gente morrendo aí com doenças que já são controladas, por falta de um procedimento cirúrgico, porque está na fila esperando, né? Não é possível. Então, a questão da saúde, para mim, ela é muito importante, porque me incomoda profundamente as emendas de saúde que o parlamentar tem. Por exemplo, nós, deputados estaduais, temos uma média de 12 milhões para a saúde por ano. Mas eu sou obrigada a colocar esse recurso somente em ambulância, em hospital, em aparelho, que são importantes. Mas eu queria muito mais que as pessoas realmente tivessem saúde, não colocar o dinheiro para a doença. Entendi. Não colocar o dinheiro para a doença significa que eu poderia ter um programa de segurança alimentar e nutricional, as pessoas entenderem que o açúcar não faz tão bem, tomar refrigerante, muita gordura, muito sal. Eu queria ter um programa de educação e prática esportiva para as pessoas entenderem que ela pode retardar para tomar um remédio de pressão se ela fizer uma caminhada, uma atividade física. Então, eu gostaria que houvesse uma inversão da prioridade do uso do dinheiro público. Não é a saúde para a doença, mas é ações preventivas para a pessoa envelhecer bem, ter uma boa saúde. A mesma coisa com relação à questão da segurança, que é o segundo tema que eu acho importante. O nosso dinheiro tem que ir para o presídio, para comprar viatura, para comprar equipamento e armamento para a polícia. Então, a gente está gastando muito mais dinheiro com presídios do que com educação. Então, esses dois temas que são importantes para a população, eles são tratados de uma forma muito equivocada na minha leitura. Nós precisamos mudar isso. Não é fácil mudar a lei como a gente gostaria. Então, a questão da saúde, eu tenho certeza que aqui em Caratinga e na região é um gargalo, principalmente para o povo mais pobre. Por isso a nossa defesa do SUS, ela é importante. O Sistema Único de Saúde é o desenho mais espetacular no mundo. Quem está nos Estados Unidos, por exemplo, não tem atendimento. Nada. Um curativo é feito lá nos Estados Unidos gratuito. No Brasil, a gente tem um sistema que pode melhorar. A gente vai fazer, com certeza, ao longo dos anos. Nós temos muitas entregas hoje do governo federal, né? As carretas da saúde da mulher, carreta oftalmológica, que faz, inclusive, cirurgia de catarata. Nós temos a carreta de imagem, que faz tomografia, ultrassom, para fazer grandes mutirões na cidade, para a gente não deixar o nosso povo ter que ficar fazendo rifa, ter que ficar fazendo campanha, que é isso que a gente vê. As pessoas mais pobres, para manter seus entes queridos numa condição melhor no momento da doença, estão fazendo muitas campanhas. A gente é chamada a participar de muitas campanhas. A gente não quer isso.
Ao mesmo tempo, a gente não quer nada de fura-fila, a gente não quer nada, a gente quer construir um sistema que realmente funcione na atenção primária, porque é lá que está o grande problema. Se a gente tivesse esses programas de saúde, de segurança alimentar, lá na atenção primária a gente teria menos pessoas hipertensas, diabéticas, né? Porque são quadros de saúde que complicam e levam para a atenção, né? Nós estamos falando da atenção a primária, que é importante, mas leva para a grande complexidade, para a média complexidade na saúde. Então, a saúde é o tema que eu luto e queria muito mudar a política no estado de Minas Gerais. A segunda, eu te falando que é a segurança, porque o investimento na área do desenvolvimento social é irrisório. Se pegar o orçamento, eu não conheço o orçamento aqui de Caratinga, mas eu gostaria que as pessoas verificassem o que a gente tem de trabalho para as pessoas mais pobres, para criar oportunidade, principalmente programas de educação e cultura, que é uma outra coisa muito importante. A cultura também faz parte de um item da saúde, né? A música, a arte, as pessoas criativas na cidade têm valor, elas têm incentivo, porque o que eu vejo na maioria das cidades é que a área social, a área cultural são áreas que não têm quase nenhum investimento. Você pega o governo do estado, a Secretaria de Desenvolvimento Social hoje funciona com emenda parlamentar. Não tem orçamento. Quando a gente faz o fiscaliza, que é a gente leva os secretários para mostrar o que eles estão fazendo, e eu faço questão de participar de alguns, quando eu vejo o orçamento do desenvolvimento social, ele é menor do que muitos municípios do estado de Minas Gerais. Então, isso incomoda profundamente. Eu penso que a política, ela transforma a vida, sim, se ela é bem feita, se o dinheiro público chega onde tem que chegar, que é isso que eu falo. A emenda, eu não faço mais do que a minha obrigação, porque ela é fruto do nosso pagamento de imposto. Eu chego na comunidade para entregar qualquer equipamento, eu sempre digo, esse não é o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, que você compra um saco de ração, você compra um litro de gasolina, você paga imposto nesse país, isso vira emenda, que a gente tem que destinar da melhor forma possível. E não é o que a gente tem visto na política, por isso que o Flávio Dino colocou lá as emendas PIX para ser fiscalizada, agora tem que fazer um plano de trabalho para onde que o dinheiro vai, porque houve muito desvio, está havendo muito desvio nesse caminho da emenda que sai do governo federal para chegar nos municípios. Ele percorre um caminho que não é cheio de curvas, né? E aí não chega a nada. Como fazer com que o jovem ele acredite mais na força da política, da boa política? Isso, você falou da boa política, gente. A prática da boa política que pressupõe esse respeito que a gente tem pelo outro, que pensa diferente da gente. Eu não perco meu tempo tentando convencer, por exemplo, um bolsonarista de que ele tem que mudar. A gente tem que falar a verdade para as pessoas, o que está acontecendo no Brasil, com respeito, né, sem ser violento. E a política, como ela foi muito maltratada pela corrupção, a juventude hoje acha que política é tudo igual. Todo mundo é farinha do mesmo saco. Todo mundo é igual. Não adianta vir com um discurso bonito, porque todo mundo é igual. Então, tem uma diferença que eu sempre falo da prática da boa política, que é sair do discurso e ir para uma prática cotidiana que mostre que a importância que a gente tem. Porque tudo é política. Se aumenta a comida, se você vai comprar um celular novo, qualquer coisa, tudo é política, porque a política, ela detém toda assim, a regra, né, sobre o que vai subir. Agora nós vamos viver o tarifaço do Donald Trump aí, que por conta dessas confusões que está arrumando pelo mundo, agora ele colocou o Brasil numa situação muito difícil, e a gente vai precisar muito, não só discutir soberania, nós somos brasileiros, esse país continental, nós temos que mostrar nossa força, e é isso que é patriotismo, no momento de estarmos ameaçados, né, pelos americanos, a gente mostrar que nós temos história, temos trajetória, temos força e coragem para vencer qualquer guerra que eles querem fazer com a gente. A guerra hoje é das taxas, né? Nós estamos falando das tarifas que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil. Eles fazem outras guerras também fora. Então nós temos que estar bastante unidos para vencer essa guerra aí contra os Estados Unidos. Nós não falamos sobre a questão da agricultura familiar. Vocês têm um trabalho bacana, a região aqui tem muitas famílias que vivem de agricultura, né? É isso, a gente inclusive tem uma parceria com a Rede de Intercâmbio de Belo Horizonte, que tem uma ação aqui na região de Caratinga, que trabalha com agroecologia. É como manejar a natureza de forma saudável, sem envenenar. Nem rio, nem água, nem planta, nem bicho, colocando a comida de verdade na mesa de todo mundo. Então é o trabalho que a gente faz também na agricultura familiar. Aninha, infelizmente nosso tempo está acabando. Foi uma alegria te receber aqui, mas você tem aí uns 2 minutos para suas considerações finais. Essa câmera aqui é sua. Deixar um recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal, para os internautas, enfim. Pode deixar o seu recado, é com você.
É isso, eu queria deixar um abraço de afeto, de carinho para todos vocês. Obrigada, professor Eugênio, toda a equipe de produção que está aqui com ele, né? Todo mundo que acompanha o começo de conversa. Fizemos um bate-papo muito legal. Acompanhe o meu trabalho nas minhas redes sociais, Leninha Moc 13, no Instagram. E a partir de lá vocês vão poder acompanhar o que eu venho fazendo na Assembleia, fora dela, e o que eu venho fazendo aqui em Minas Gerais, para a gente buscar, com respeito, a prática da melhor política. Um prazer. Prazer meu. Obrigada. Bacana demais. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.